Boa noite, tudo bem, minha audiência querida? Janaína Souza, mais uma vez, falando de assuntos polêmicos, né? O pessoal tem me pedido muito por WhatsApp para falar sobre um dos assuntos que eu falei que iria abordar como coach palestrante, que é a drogadição e a codependência. O que é a codependência, né? São pessoas que se relacionam com dependentes químicos pessoas que fazem uso de substâncias que tiram da sobriedade. Seja elas quais forem essas substâncias. Pode ser a droga, pode ser bebida alcoólica. A pessoa é uma doença progressiva, uma doença silenciosa e fatal. Simples assim. Aí me pergunto, né? Já me perguntaram várias vezes. Janaína, por que você fala tanto e você defende tanto o dependente químico? Porque você fala tanto da codependência? Simples assim, vou explicar para vocês, contar só um relato, um dos relatos do meu histórico familiar, que aos 5 anos de idade, eu tinha um primo que ele foi preso por drogas, por estar portando uma grande quantidade de drogas, então ele foi enquadrado como tráfico, né, na década de 70. E como minha tia trabalhava fora e a minha mãe, né, era do lar, né, prendas do lar, como se dizia antigamente, ele era o sobrinho querido da minha mãe. Enquanto minha tia trabalhava, minha mãe ia visitá-lo na cadeia, escondido do meu pai, né? Não tenho vergonha nenhuma de contar isso. Minha avó brigava muito com a minha mãe por causa desse sobrinho, né? Ela não aceitava esse neto usando drogas. E falava para minha mãe: se você vai visitar aquele vagabundo, eu não vou olhar a sua filha. E como eu sou filha única, minha mãe não tinha com quem eu me deixar, as minhas tias trabalhavam fora, não podia falar pro vizinho que ia para um presídio ver o sobrinho que estava preso, né? Ela pegava, me levava junto para levar o tal do Jombão. Não me envergonho de contar, nem um pouco, porque depois se tornou até uma história meio cômica, né? Eu falo que o trágico virou cômico. Não falo que a minha codependência começou aí, mas a minha recordação de codependência foi uma das primeiros contatos que eu tive com a dor de ver alguém se acabar pelas drogas. Foi esse meu primo, que já morreu há muitos anos, já partiu há muitos anos atrás. A minha mãe pegava o dia de visitá-lo, meu pai saía para trabalhar, porque meu pai também não sabia que minha mãe ia no presídio visitar ele. E simples assim, a minha mãe arrumava as coisas para levar para ele. E chegava na hora da entrada do presídio, a minha mãe tinha aquela revista horrorosa, que todo mundo sabe, né? Todo mundo tem que estar despido, ainda mais a mulher, né? Muito aquela visita, aquela, né, abordagem assim, né? Revista tudo. E como eu tinha 5 para 6 anos de idade, mais ou menos, as carcereiras falavam para minha mãe assim: olha, mãe, pode deixar ela aqui com a gente, que a gente olha para a senhora. Aí minha mãe falava pra mim: olha, filha, você não conversa com ninguém. Porque naquela época eu já tinha tendência a coach palestrante, né? Eu falava com todo mundo. Eu fazia amizade fácil com todo mundo. Eu tava treinando para ser palestrante. E a minha mãe pegou, a mãe falava assim: olha, você fica aqui sentadinha, quietinha com as tias, né? Pra não. E pelo amor de Deus, porque pra não acontecer nada, que aqui é muito perigoso, tá? Então, aí ela falou: não, mãe, pode ficar tranquila. Meu primo ficou tanto tempo preso, gente, mas tanto tempo, tantos anos preso, que uma tosse esse tempo seco, desculpa. Ele ficou tanto tempo preso que virei a boneca das carcereiras no presídio. Eu chegava lá,
depois que todo mundo, as mães, as esposas, né, os familiares entravam no presídio para visitar os detentos, eu ficava lá fora e tinha umas máquinas de datilografar na década de 70, que o pessoal da juventude de hoje nem sabe o que é. Eu lá datilografando nas máquinas das carcereiras, e elas compravam pão com frios, bolo, fazia aquele café da manhã e eu comia com elas. Quando minha mãe saía, eu parecia a boneca delas. Nossa, eu parecia a boneca delas. Quando eu chegava lá, elas penteavam meu cabelo. Eu sempre tive boa, sempre muitos anos eu tive cabelo comprido, só uma época da minha vida que o cabelo era curto. Elas penteavam meu cabelo. Elas arrumavam minha roupa de um jeito diferente que minha mãe tinha me levado. Eu virei a boneca delas, das carcereiras. De tanto tempo que meu primo ficou preso, né? Infelizmente, a minha mãe, a minha tia, a mãe dele, fez de tudo para tirá-los da droga, mas ele fez a opção de não querer sair das drogas. Ele fez a opção de continuar como mini traficante, fez uma negociata irregular. Toda negociata com droga é irregular, claro, mas foi uma coisa absurda que ele ficou devendo muito pro traficante, e o traficante chegou, deu 4 tiros no coração dele, né? Ele morreu instantaneamente. E depois do enterro, o enterro foi de manhã, à tarde os funcionários dos traficantes vieram buscar o dinheiro que ele estava devendo. Meu pai teve que pagar, né? Essa foi uma das histórias, porque ao todo eu tenho 8 primos adictos em substâncias que tiram da sobriedade. 2 estão sumidos, a gente não sabe se está vivo, se está morto, na nossa família. Outros 2, esse mais um partiu. 2 a gente sabe que está no uso, infelizmente. E como codependente, eu tenho toda a autoridade para falar. Fiz tratamento pela codependência, porque um desses que estão na ativa, criei como se fosse um filho meu. Fiz de tudo, né? Mas ele optou por não aceitar o desafio de entrar na recuperação. E eu gosto muito do amor exigente, como eu já falei para vocês, porque o amor exigente, ele fala assim: eu sou dono da minha vida, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E hoje é o melhor dia. Que dia que é hoje? O melhor dia da minha nova vida. Ou seja, a minha vida é muito preciosa. E que Deus, ou o universo, seja o que for que a gente acreditar, ele deu uma vida para cada um cuidar da sua. Pode ser seu filho, pode ser seu marido, pode ser seu pai, pode ser seu irmão, seja o que for. Ele pode ter a opção de não querer o desafio da recuperação. Mas o codependente, ele pode aceitar o desafio de tratar a codependência, que é tão nociva e tão progressiva quanto a dependência química. Você vê a pessoa se acabar nas drogas, na sua frente, e você não pode fazer nada, porque é uma escolha dela. Pode ser o grau de parentesco que for, o grau de amizade que for, pode ser o grau de envolvimento amoroso que for, você não pode fazer nada, a não ser que a pessoa queira. Simples assim. E doloroso assim. Eu tenho toda a autoridade para falar. Autoridade assim, né? Todo o respaldo para falar. Até mesmo porque na deficiência da minha filha, né? Como eu já contei para vocês, a gente encontra muitos avós levando os filhos, os netos, aliás, fazer terapia porque ficou com alguma limitação, porque o pai ou a mãe fez uso abusivo de drogas e a criança veio nascer limitada por causa disso. Eu me lembro num bairro que eu morava,
Tinha uma moça que fazia também uso abusivo de drogas e hoje ela arrasta uma filha cega, que não pôde, já nasceu cega e não teve o que fazer, de tanta droga que essa mãe usou. E eu falo para vocês de cadeira, quem estiver assistindo esse vídeo, ou então compartilhe com alguém, dê o seu like, compartilhe com alguém. Se você é algum líder comunitário, eu estudo sobre a doença já há mais de 6 anos que eu estudo sobre a doença de codependência e dependência química. Eu tenho certificados de conclusões de curso nessa área e posso adiantar para vocês, um cego não guia outro. Se você, codependente, não optar pela sua vida, infelizmente você pode ir buraco junto com o dependente químico. É doloroso falar isso, mas é a realidade. Eu, Janaína Souza, 49 anos, eu optei o desafio de tratar a minha codependência, enfrentar ela de cara assim, ó, sabe? De tanta dor de ver esses familiares se desfazendo. E eles não se desfizeram só as suas próprias vidas. Quem estava em volta fica doente também. Como codependente eu falo, mãe, esposa, vá procurar um grupo de autoajuda. Porque essa doença, a dependência química, ela é contagiosa. Você fala, como contagiosa, Janaína? Além de silenciosa, ela é contagiosa. Olha que absurdo. Você tem um exemplo, 2 filhos. Um que usa e o outro não usa. Mas o que não usa, ele começa a se sentir de lado de tanto você dar atenção só para aquele que é dependente químico. Se esquecer do outro filho. Esse é um dos exemplos. O outro filho começa a se revoltar. Ele começa a ter certas fugas. Começa a apresentar problemas de uma forma ou de outra. E causa muitos atritos dentro dos lares. Então, ela é uma doença contagiosa. Dói. Dói como uma dor de dente. Dói. É simples assim e complicado assim. Como coach palestrante, eu quero levantar essa bandeira também. Até mesmo porque a gente não tem noção de quantas crianças nascem com uma deficiência pesada, seja visual, seja auditiva, seja física algumas vezes, porque o pai agrediu a mãe, o pai estava alcoolizado e agrediu a mãe, e essa mãe foi correr e pular um muro, e essa criança nasceu prematura e com limitação física. Ela recebeu uma violência doméstica, como diz hoje. De uma forma ou de outra, ela é transmissível também, porque os filhos começam não ter respeito pelo pai, pela mãe. Se você, esposa, mãe, codependente, não se permita aceitar isso. É a frase que o Amor Exigente fala: eu amo você, mas eu não aceito o que você faz de errado. Nada me obriga a aceitar. Nada. A aceitar, compartilhar essa dor, gente. Fica claro o que eu tô dizendo pra vocês? Faz sentido pra vocês isso? Nada obriga. E um cego não guia outro por quê? Vá se informar, vai estudar sobre a doença, sobre a sua doença, que é a codependência. Eu não mudo o outro, mas eu mudo eu, porque eu sou doutor da minha vida.
Eu gosto muito dessa fala de um dirigente do Amor Exigente, que estava assistindo outro dia uma reunião, e ele falou assim, ô doutor, aí perguntaram para ele, por que doutor? Porque você é doutor da sua vida. Codependente, você é o doutor da sua vida. Vá atrás de tratamento para a sua doença. Nada muda se eu não mudar. Eu não mudo o outro se ele não quiser. Eu só estendo a mão para o outro e o outro aceita essa mão se ele quiser. É dolorido, parece cruel, mas infelizmente a dependência química, a codependência tem que ser tratada dessa forma. Essa é uma das formas. Para quem procurar o meu contato, como eu já deixei em outros vídeos por aí, a gente pode estar se programando para dar um atendimento mais especializado para essa família. Porque o meu sonho dourado, minha missão de vida é fazer um grupo, é fazer um webinário, fazer uma semana de, né, como a gente abordar esses assuntos dentro da família. Porque todo mundo fala assim, mas quem é o doente é o dependente químico. Não. Quem tem que se tratar é o codependente. Ele se tratando, ele entendendo a doença dele, ele vai mudando de postura e ele mudando si próprio, a postura dele vai refletir no dependente químico. Pode ser que esse dependente químico nunca saia das drogas, saia da bebida, mas você sabe administrar você, as suas emoções. Por que eu decidi ser coach? Exatamente por isso, para administrar as minhas emoções. O coach, ele trabalha como você foca, né, como você foca as suas emoções, como você dirige as suas emoções. Você é autor das suas emoções. E você sabe fazer você se conhecer melhor. Então, eu decidi ser coach por isso. Esse foi um dos motivos. O outro, como eu já falei, pela minha filha que é deficiente. E eu falei que eu ia levantar essa bandeira e estender a mão para quem quiser. A minha mão estendida também. Vai estar sempre estendida para quem quiser pegá-la e seguir comigo adiante nesse caminho. Porque é o que eu falei. Quem tem que começar o tratamento é quem está em volta dessa pessoa que está doente. E ela é uma doença. A dependência química, ela é uma doença e atrás dela vem consequências horrorosas. Vem violência, marginalidade, vem tudo junto, gente. E por ver um primo meu que eu criei como filho e eu tive que cortar relações com ele, porque eu decidi me tratar da codependência. Eu aceitei esse desafio, mas infelizmente ele optou por não escolher esse desafio, não querer ir em frente. Ele tem esse livre-arbítrio, porque a vida é dele. Hoje eu posso falar, hoje eu posso bater no peito e falar assim, muito obrigada, Senhor, gratidão, porque a oportunidade de todo esse histórico familiar que eu tive, eu queria entender por que tantos conflitos dentro da minha família. E hoje eu consigo vir aqui na frente de uma câmera, de rosto aberto, de cabeça erguida, falar para você, não tenha vergonha de procurar ajuda, gente. Como codependente ou dependente químico, não tenha vergonha. É uma doença tratável. Pode ter certeza que ela é tratável. Ninguém melhor do que eu para falar para você que ela é uma doença tratável. Precisa ter foco, determinação e muita informação. Quanto mais você se informar, melhor você vai saber lidar com a sua doença.
é aquela história. De novo, nada muda se eu não mudar. Ninguém muda ninguém. Você que muda as suas atitudes. Você mudando as suas atitudes, você reflete no outro. Fica o recado. Um beijo no coração de todos.